A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça, com Pedro Beltrão. Direito Civil. Segunda-feira é dia de conversar sobre o direito civil aqui na Rádio Justiça FM. Hoje vamos tratar de um tema bem interessante, que na verdade é a sugestão de um ouvinte nosso. O Dinarte participa com a gente, ele escreveu, Dinarte Alves dos Santos, escreveu aqui para a Rádio Justiça FM e exatamente pediu para a gente abordar o assunto repristinação. A gente vai falar sobre a repristinação, mas vamos também abordar a questão do direito intertemporal, sobre a lei de introdução das normas do direito brasileiro, trazer uma visão mais ampla e aproveitamos e explicamos o que significa a repristinação. E a gente vai conversar agora com o Dr. Gabriele Tusa, ele que é advogado e professor da Escola Paulista de Direito, é mestre e doutor pela USP em São Paulo. Dr. Gabriele, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Satisfação tê-lo aqui com a gente, ao lado no nosso programa Revista Justiça. Hoje falamos sobre essa questão do direito intertemporal, vamos falar sobre revogação, abrogação e repristinação. Mas antes disso, podemos dizer que o nosso Estado é um Estado bem legalista, doutor Gabriele? Olha, a gente costuma falar em legalismo quando existe um rigorismo exacerbado acerca do que a gente chama de direito positivo, ou seja, se estar preso à norma mais do que certas situações fáticas dadas pelo tempo ou pelos costumes. Eu acho que o Brasil já foi mais legalista do que é. Hoje há uma tendência em se atender mais a uma interpretação do artigo de lei e ao fim que a norma pretende alcançar do que a redação, a leitura fria da sua letra. Ainda estamos, evidentemente, num estado voltado para o direito positivo, mas há um relaxamento desse rigorismo que eu acho que a gente nota todos os dias. Mas para se ter até a alteração de uma determinada lei, há a necessidade de que seja publicada uma nova lei alterando o conteúdo daquela? Bom, aí já não estamos exatamente falando em legalismo, né? Ou seja, estamos falando exatamente sobre como uma lei pode entrar ou sair do ordenamento. Naquela que a gente chamava de antiga lei de introdução ao Código Civil, hoje a gente chama esta lei de introdução às normas do direito brasileiro, está bem explicitado como é que se verifica a revogação no direito brasileiro. Então, de início, isso é importante se entender. A revogação só ocorre de uma lei para uma outra. Somente uma lei pode revogar uma outra. Então, uma lei, até que uma outra a atinja, ela é perpétua. Isto, claro, se o próprio texto da lei não mencione qual é o período de vigência desta lei. Pode haver uma lei que diga, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e estará vigorando por apenas 1 ano. Aí, então, já está estabelecido seu início e seu fim. Diversamente, somente uma lei é que pode revogar outra. Então, uma vez que uma determinada lei é colocada no ordenamento, uma nova lei pode surgir e lhe retirar a vigência. Entretanto, temos que tomar um certo cuidado, porque a revogação não se dá somente de forma expressa, ou seja, uma lei pode revogar uma outra expressamente, dizendo a lei de número tal acaba por esta nova lei de sair do ordenamento. Esta é uma forma de revogação da lei de forma expressa. Mas também há uma forma tácita de revogação da lei. Quando uma lei é revogada, sem que isso esteja dito expressamente. Primeiro, quando a lei nova que surge coloca artigos que são incompatíveis com a lei anterior. Então vamos imaginar, havia uma lei que dizia a taxa sobre um certo assunto é de R$120. E surge uma nova lei dizendo a taxa sobre este mesmo assunto é de R$200. Nesse sentido, haveria teoricamente um conflito de leis. Eu tenho uma lei dizendo uma coisa e uma lei dizendo outra. Entretanto, a lei mais nova está tacitamente revogando a lei anterior. É o que a gente chama, nesse caso, de antinomia aparente. Ou seja, parece que há uma lei em conflito com a outra, mas, na verdade, a lei mais nova está revogando a lei anterior.
Esse é um fenômeno que ocorre com certa frequência, criando às vezes alguma dificuldade, parecendo que entre as duas leis estaria havendo mesmo um conflito que precisasse ser resolvido, seja pelos tribunais ou seja através de súmula. Mas não, o conflito não existe, porque, volto a dizer, a lei mais nova faz com que a lei anterior seja tacitamente revogada. E nesse caso tem que ter até uma comparação de conteúdo, professor, saber se aquele conteúdo acaba, porque não tem a revogação, nesse exemplo que o senhor trouxe, uma revogação expressa, mas uma comparação de conteúdo para ver se aquele conteúdo acaba revogando o outro conteúdo que diz a mesma coisa. E isto só vale quando o bem, o que a gente chama de bem juridicamente tutelado, é exatamente o mesmo. Por isso, eu optei por dar o exemplo de uma taxa apenas para mostrar que se tratava de algo extremamente idêntico, ou seja, era um quantitativo sobre o valor da taxa sobre o mesmo bem. Aí não tem muito o que discutir. Então, efetivamente, a lei nova revoga a lei anterior. É claro, muito mais coerente seria se a lei nova tivesse explicitado a revogação do que estava antes. Seria uma coisa muito mais simples e clara para todo mundo. Mas, como às vezes isso acaba não acontecendo, a lei nem sempre é perfeita, este é um caso de revogação tácita. Vou dar um exemplo típico de como isso pode ser mais simples. No nosso Código Civil mesmo, o artigo 2045, ele acaba revogando expressamente a Lei 3071 de 16, que é o antigo Código Civil, e a primeira parte do Código Comercial. Então, foi uma forma expressa de revogação da lei, está perfeito. Então, em não havendo isso, seria preciso enxergar aonde que a lei nova coloca coisas absolutamente idênticas à anterior, dando-lhe um tratamento diferente. E aí também haveria este caso de revogação tácita. Agora falamos de revogação. Existe a possibilidade da revogação parcial e não total de uma determinada lei? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a gente precisa deixar claro. Em primeiro lugar, antes de responder essa sua pergunta, que é importante complementar, há uma outra forma de revogação da lei tácita, não apenas quando há incompatibilidade entre este ou aquele artigo. Uma outra forma de revogação tácita de uma lei é o fato de se editar uma lei nova que aborde por completo o assunto previsto na lei anterior. Então, quando uma determinada lei tem a pretensão de abordar um determinado assunto da nossa sociedade por completo, seja qual for o conteúdo da norma anterior, esta norma anterior simplesmente está revogada de novo tacitamente. Agora não mais por incompatibilidade de artigos, mas pela abrangência completa da nova lei ao tratar do assunto. Uma hipótese muito interessante dessa situação que eu estou dizendo ocorreu a partir do Código Civil de 2002 na questão da união estável. O novo Código Civil teve a pretensão de tratar do assunto união estável. Ocorre, entretanto, que o novo Código Civil não mencionou como ficaria o chamado direito real de habitação do companheiro, que nada mais é do que o direito que duas pessoas vivem em união estável, uma falece, e a outra, a sobrevivente, ainda que o imóvel não pertença a ela, seja dos herdeiros, tem direito de morar no imóvel até também ela falecer. Esse direito real de habitação nunca foi abordado no novo Código Civil. Então, ficava a dúvida. O direito real de habitação, que é abordado para cônjuge no novo Código Civil, deixa o companheiro sem este direito? E qual foi a conclusão a que se chegou? Essa foi uma divergência que teve. Boa parte dos especialistas disseram, não, este direito real de habitação, que não está previsto no Código Civil, ainda deve ser utilizado conforme a antiga Lei de Proteção da União Estável de 1996. Então, esta lei anterior ao Código Civil confere ao companheiro o direito real de habitação. E outra parte da doutrina, entendendo justamente o assunto que estamos dizendo, mencionava, falando, não, já que a união estável é o assunto tratado pelo Código Civil por inteiro, então não há que se falar em abordar uma lei anterior. Todas as leis anteriores estão tacitamente revogadas. Logo, no novo ordenamento, não haveria o instituto do direito real de habitação para a união estável. Esse, então, é importante a gente deixar claro.
de que forma pode ser a revogação de uma lei? Ou ela é expressa, como mencionamos, ou quando é de forma tácita, seja por incompatibilidade do seu conteúdo, seja por se tratar de uma lei nova que aborda o assunto por inteiro. Agora, seu questionamento, que também é muito importante, se refere ao quê? Uma lei pode ser parcialmente revogada? Não somente pode, como isso acontece com certa frequência. Pode haver, por exemplo, uma hipótese onde se diga a lei de número tal tem os seus artigos 1, 2, 7 e 12, por exemplo, revogados. Esta hipótese de revogação parcial da lei tem nome, é o que a gente chama de derrogação. Quando a lei é extinta por inteiro, leva outro nome, que é abrogação da lei. A lei por completo revogada, então tem até nome específico. Abrogação para a revogação total da lei, derrogação para a revogação parcial da lei. O Brasil teve uma hipótese muito interessante que ocorreu no passado, porque o Brasil teve, em 64, foi editada a chamada Lei de Condomínios e Incorporações, que tratava tanto da incorporação imobiliária quanto do condomínio em edifícios. E esta lei é de 64. Novamente, sempre usando o exemplo do nosso novo Código Civil em 2002, o assunto do condomínio edilício passou a ser abordado, novamente, por inteiro pelo novo Código Civil. Então, o que ocorreu? A lei de condomínios e incorporações teve revogados todos os seus artigos de condomínio, passando a se chamar apenas lei de incorporações. Ora, mas então houve uma abrogação da lei de condomínio? Não, porque como a lei tratava de condomínios e incorporações, todos os artigos de incorporações prosseguiram, não tendo sido revogados. Então, esta foi uma lei que sofreu uma derrogação, ou seja, revogação parcial. E eu me lembro até aqui, professor, o senhor falando dessa parte, eu me lembrei também do Código Comercial, que teve toda a primeira parte revogada e a segunda parte, que trata do comércio marítimo, ainda se encontra em vigor. Embora seja uma lei de 1850, teve a primeira parte revogada, mas a segunda parte do Código ainda se encontra em vigor. E agora a gente passa para o terceiro ponto, que é o interessante, que se trata da repristinação. O que significa, professor, a repristinação? Bom, então, o que você recordou foi realmente muito importante, mesmo porque boa parte do Código Comercial, uma parte foi efetivamente revogada e uma outra foi transferida, né? Ela agora passou a ser o livro 2 da parte especial do nosso novo Código Civil, chamado Direito de Empresa. Foi boa lembrança. Bom, o fenômeno da repristinação, ele se verifica, ele não a rigor repristinar não é um vocábulo apenas jurídico, ou seja, repristinar significa recolocar no estado anterior, no status quo ante. No caso do nosso direito, a repristinação seria um fenômeno da seguinte maneira: existe uma lei A e uma lei, vamos para simplificar, uma lei 1, que é a primeira editada, e uma lei 2 que revoga a lei 1. Então, neste momento, eu tenho uma lei 2 em vigor e uma lei 1 revogada. Surgindo uma terceira lei, uma lei 3, que revoga a lei 2, estaria, então, retomada a vigência da lei 1? Afinal, não existindo mais a lei revogadora, a lei anteriormente revogada, pareceria lógico que ela entre em vigor. Isto não é a regra geral do que acontece, não. Então, o que deixa muito claro a Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro, no seu parágrafo terceiro do artigo 2º, é que esse fenômeno no Brasil não ocorre. Ou seja, quando uma lei que revoga uma lei anterior é, por si só, revogada, isto não faz ressuscitar a lei primeira. Ou seja, atendendo àquele brocardo que diz que lei que morre, morre para sempre. Para que a lei revogada anteriormente retorne à sua vigência, seria preciso, então, que isso fosse expresso por uma lei que a reeditasse ou que repetisse os seus artigos. Mas a regra absolutamente não acontece, a chamada regra de repristinação automática. Isso é próprio de muitas das legislações do Ocidente, e no Brasil isso é expresso.
mas precisamos tomar um certo cuidado quanto a esse assunto. Isto é matéria de lei ordinária. Se a gente fala em questões de natureza constitucional, ou seja, se uma ação direta de inconstitucionalidade vem qualificar uma certa lei como sendo inconstitucional, aí o fenômeno é diferente, é exatamente o contrário. Então, de novo, existe a Lei 1, que diz um determinado assunto. Vem a Lei 2 e revoga a Lei 1. Mas, a um certo ponto, através de uma ADIM, ou de uma ação direta de inconstitucionalidade, esta Lei 2, a lei revogadora, ela é, por si só, revogada. Agora sim, nesse caso, ocorre o chamado fenômeno de repristinação automática. Ou seja, isto ocorre a priori em matéria constitucional, quando esta lei que revoga, ela não atende aos requisitos básicos previstos na Constituição. Então, o usuário sempre precisa tomar muito cuidado com essa divergência. Uma coisa é não haver repristinação na questão de direito da nossa legislação em geral. Outra coisa é o controle abstrato de constitucionalidade que se verifica através de uma ação específica para isso. Então, quer dizer, existe, de forma geral, como o senhor explicou aqui, professor Gabriele, exatamente essa regra geral aplicada pela Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, né, que seria uma regra para a legislação, dessa repristinação. Mas existe uma outra visão, essa visão mais constitucional, podemos assim falar, que admite, digamos assim, um efeito repristinatório. Exatamente. Na verdade, mais do que o efeito repristinatório, por isso que se fala em repristinação automática, ainda mais abrangente. O que ocorre é um verdadeiro controle abstrato da constitucionalidade por esse tipo de função. Ou seja, uma lei que se admita que é inconstitucional, ainda que ela tenha revogado normas, nada do que ela fez poderá ser admitido. Então, também a norma que foi revogada por esta lei inconstitucional, será retomada. E olha que isso não é sempre uma coisa simples de se cogitar. Porque, veja, vamos imaginar uma situação hipotética, mas que pode acontecer. A Lei 1 é revogada pela Lei 2. A Lei 2 é qualificada como inconstitucional. E aí, volto a dizer, repristinação automática, se retoma a vigência da Lei 1. Acontece que a Lei 1, ela era por si só inconstitucional, que é uma coisa que pode acontecer. Não é uma coisa comum, mas é um fenômeno jurídico que pode se verificar. A ação direta de inconstitucionalidade se preocupou em revogar a lei revogadora, mas não a lei que anteriormente esta havia revogado. Então, esta lei que volta a ter vigor, ela é por si só inconstitucional. Esse fenômeno existe e tem nome, o que a gente chama de efeito repristinatório indesejado. E então, às vezes, em mais essa situação, é preciso que se tome muito cuidado, seja com o conteúdo da ação direta de inconstitucionalidade, seja com o comportamento que o Supremo vai dar a situações desse tipo. Infelizmente, o direito é uma ciência imperfeita e nós temos que estar sempre atentos a esses fenômenos porque eles podem sim acontecer. A lei de introdução às normas tenta regular o quanto pode esse tipo de situações, mas a gente sempre acaba caindo em questões como conflito de leis no tempo, revogação indevida e situações desse tipo. Podemos dizer que até uma norma de sobredireito, essa norma que consta da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vem a regular exatamente essas situações? Olha, já se usou muitos apelidos para a antiga, a gente chamava de LIC, né, que seria a sigla de Lei de Introdução ao Código Civil, e agora a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu, pessoalmente, não acho a expressão sobre direito muito feliz, porque dá a impressão de que essas normas sejam algo hierarquicamente acima do direito em si. E elas não são isso, elas são normas que compõem o nosso ordenamento e tão somente têm o papel de organizar e regular a forma como as leis devem ser editadas, não somente os seus efeitos aqui, bem como os efeitos da lei brasileira no estrangeiro e da lei
de outros países aqui. Então, efetivamente, é uma lei fundamental, importantíssima e que regula todo o nosso sistema legislativo. Mas eu nunca fui muito fã da expressão sobre direito, embora isso seja fácil de se encontrar na doutrina especializada sobre o assunto. Porque até se a gente for fazer uma comparação, as normas elas encontram em uma determinada hierarquia, né, buscando sua legitimidade na Constituição. Então, essa palavra às vezes traz uma falsa ideia sobre direito. Sobre direito, assim, posso dizer, ele foi utilizado e bastante. Dá até uma ideia que nos ajuda a entender o fenômeno. Mas não gostaria que se passasse a ideia equivocada de que se tratasse de normas superiores do ponto de vista da sua edição a outras, enquanto a hierarquia das leis está muito bem definida, né, no nosso sistema legislativo. As normas constitucionais estão no lugar, depois as infraconstitucionais seguindo a regra específica e assim por diante. Mas é uma forma, sim, de poder, digamos, simplificar o entendimento a respeito da importância dessa lei, que é básica, não somente para o direito civil, isso é muito importante, mas para qualquer lei dentro do ordenamento brasileiro. E até pela conceituação, professor, que a gente falou aqui, das questões de revogação, a derrogação, a abrogação e a repristinação, quando a gente fala e explica esse conteúdo, parece que é algo que vai de maneira fácil. Agora, na aplicação no dia a dia, como o senhor pôde exemplificar aqui para os nossos ouvintes, nem todas as situações são tão fáceis assim de se verificar. Às vezes, um intérprete entende de uma forma que houve a revogação, como o senhor falou até do direito real de habitação, trouxe aquele exemplo. Enfim, existem situações que fica na interpretação mesmo essa questão de fazer a diferenciação se houve ou não a revogação de uma determinada norma. Olha, sem dúvida, e isso às vezes pode significar até mesmo uma situação de verdadeira incompatibilidade entre decisões. O entendimento do tribunal, dependendo de qual setor venha a efetuar o julgamento, pode ser num ou noutro sentido. Assim como se tem dúvidas entre os especialistas ou professores ou estudiosos da matéria, essas divergências também existem entre os julgadores. Então, enquanto este julgador pode entender que existe, vamos usar de novo o exemplo da união estável, que existe direito real de habitação para o companheiro, outro pode entender o contrário. E isso é uma divergência que surge do entendimento científico, não há nenhum apanágio político ou tendencioso nessa leitura. É apenas a forma técnica pela qual se enxerga o problema. E essas divergências acontecem bastante, daí porque eu digo, o direito não é uma ciência exata como, por exemplo, os fenômenos da física ocorrem sempre. Os do direito vão depender do fim que se deu a essas situações. Eu mesmo sou uma das pouquíssimas não, mas uma das pessoas da minoria que defende que o direito real de habitação foi extinto. Por quê? Porque, tecnicamente, interpreto que a união estável foi inteiramente abarcada pelo Código Civil. Ora, a maioria entende que não. Ou seja, que este resgate da Lei de União Estável de 96 para este assunto específico deve ser feito obrigatoriamente. E isso acontece o tempo inteiro. É necessário tomar, então, cuidado para que cada vez mais se possa fazer a lei de uma forma pela qual essas coisas não aconteçam. Nós mencionamos hoje, por exemplo, o artigo 2045 do Código Civil serve exatamente para explicar o que foi revogado com a edição de uma lei tão abrangente, tão importante quanto o novo Código Civil. E isso não foi suficiente, né? Tantas situações deviam ter sido abordadas por esse artigo de revogação expressa e infelizmente não foram. Com certeza. Dr. Gabriele Tusa, advogado e professor da Escola Paulista de Direito, mestre e doutor pela USP. Professor, quero agradecer a gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça, as informações trazidas ao nosso ouvinte e principalmente essa aula aqui oferecida aos ouvintes da Rádio Justiça. Foi realmente um prazer, é ótimo poder tratar desses assuntos que esclarecem as dúvidas no âmbito da Justiça Nacional. Será sempre um prazer colaborar com vocês. Muito obrigado, um bom dia. Até logo. E a gente agradece o ouvinte que escreveu aqui para o nosso programa, é o Dinarte Alves dos Santos. Ele quis saber mais sobre a repristinação. A gente trouxe um pacote logo para o nosso ouvinte. Falamos sobre a revogação e a repristinação e uma ideia geral sobre este assunto.